Buenísimo, dale mi gente, bem-vindos todos, bem-vindas todas a mais um Clube de Estudos da Beta, meus amores. Então, hoje o nosso clube é sobre diferenças linguísticas entre a Espanha e a América Latina. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E esse aqui é o nosso clube Aula 36, a gente já está na segunda temporada. Então, antes de qualquer coisa, lembrem que toda quarta-feira, às 8h30, a gente tem um encontro marcado. A inscrição é feita pela nossa plataforma de estudos e o acesso ao Google Meet também. O material complementar vai ser disponibilizado após a aula no nosso grupo do Classroom. Então, vamos começar. Primeiro, ¿por qué hay diferencias entre el español de España y el español latinoamericano? ¿Por qué? Que empecemos con la lectura. Ignacio, ¿puedes empezar? Sí, yo puedo. ¿Por qué hay diferencias entre el español de España y el español latinoamericano? Aunque a primera vista pueda parecer que todos los hispanohablantes utilizan un mismo idioma, la realidad lingüística es mucho más compleja. Continúa. Hablamos el mismo español o diferentes variedades de una misma lengua. ¿Qué les parece? ¿Nosotros hablamos el mismo español o diferentes variedades de una misma lengua? Diferentes variedades de uma mesma língua. De uma mesma língua, perfeito. Gente, quando eu falo de variedade linguística, de variação linguística, é importante que a gente entenda que, por exemplo, eu, Beta, falo de um jeito, eu falo porta. Como tu fala porta, Inácio? Porta. Como tu fala, Bru? Porta. Vocês viram que a Bru e o Inácio falam da mesma forma? Maíra, como tu fala? Porta. Olha só, eles três falaram de formas diferentes de mim, mas muito semelhantes entre si. Rose, como tu fala porta? Porta. Que nem eu. Vocês viram? Olha só, a Maíra, a Bru e o Inácio falam porta. Eu e a Rose falamos porta. Por quê? Embora a Rose hoje more em Santa Catarina, ela é gaúcha como eu. O Inácio, a Bru e a Maíra são do Rio de Janeiro. Então, eles têm uma forma diferente de falar. Já, por exemplo, a Fran, como tu fala porta, Fran? Porta. Porta. Eu diria que ela fala tipo Inácio, embora ela seja da Bahia. Emanuel, como tu fala porta? Acho que Emanuel travou, ele acabou de chegar. A Mi fala diferente de todo mundo, quer ver? Fala porta, Mi. Porta. Porta. Fala diferente. Ou seja, mas se a gente fala porta, cada um do seu jeito, a gente não se entende, sim ou não? Sim. Sim. Ou seja, a variação linguística, ela existe, mas mesmo que ela exista, ela não é um problema na nossa comunicação. Isso representa a diversidade da língua, a riqueza da língua. Então, na verdade, a gente, por mais que fale diferentes variedades do português brasileiro, todo mundo fala português brasileiro e todo mundo se entende. Só que o que acontece? Se a gente for contrastar com o português de Portugal, vai dar uma diferença muito maior. Por quê? Porque não existe a Real Academia Portuguesa da Língua, a Real Academia Portuguesa da Língua, como existe na Real Academia Espanhola. A Real Academia Espanhola existe desde 1713 ou 1717, eu não me lembro muito bem a data, mas é por volta dessa data. Então, desde 1700, existe uma instituição que organiza o idioma, fazendo com que são 22 academias, com que essas 22 academias, esses 22 países, falem espanhol dentro de uma unidade, respeitando a sua variedade, certo? Então, continuando.
As diferenças entre o espanhol da Espanha e da América Latina são resultado de séculos de história, de migração, de contato com línguas indígenas e de adaptação cultural, certo? Então, o espanhol não é uma língua única e homogênea, e sim uma língua diversa e dinâmica. Compreender essa diversidade implica reconhecer a sua história e a sua evolução. Então, amores, a história do idioma e a sua expansão. Quando a gente pensa no espanhol, a gente tem que pensar nas suas raízes na Península Ibérica, onde ele surgiu, ele evoluiu do latim vulgar, que foi, né, trazido pelos romanos no século 3 a.C. Com o passar do tempo, o latim ele se mesclou com línguas locais, como o íbero, o celta e mais tarde com o árabe durante quase 800 anos de presença muçulmana na região. E daí ele se transformou no latim vulgar. Essa fusão entre as línguas romanas peninsulares, entre elas o castelhano, que depois se converteu no idioma oficial de Castela, que foi se transformando no espanhol, a partir do século XV, depois da união dos reis católicos e no início da expansão do Império Espanhol, o idioma começou a cruzar fronteiras. Daí o que acontece? O que aconteceu? Gente, quando os espanhóis, quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, foi em 1492. Como ele ia dizer que esse território era de Castela? Não tinha como colocar um espanhol em cada canto da América, dizer isso aqui é da Espanha, isso aqui é de Castela. Então, o que fizeram? O Hélio Antônio de Nebrija foi o cara que fez a primeira gramática da língua espanhola como presente à coroa para institucionalizar o idioma e para fazer o quê? Para demarcar território. Então, o espanhol surgiu oficialmente para demarcação territorial. Daí tu deve estar pensando, mas beta, e o português também. Só que a primeira gramática da língua portuguesa surgiu em 1525, tanto que os jesuítas vieram de Portugal para cá só depois da institucionalização da primeira gramática. Porque como eles iriam demarcar território? Por meio da língua. Então, quando a gente pensa em língua, a gente está pensando também em imperialismo linguístico. É por isso que o espanhol se expandiu. Por quê? Porque estavam demarcando o território com o espanhol. O português se expandiu, porque estavam demarcando o território com o português. Então, é muito importante que a gente entenda o poder da língua como um viés político também. Então, quando tu quer impor um purismo linguístico e ignorar essa variação, tu está ignorando a diversidade da língua, tu está ignorando os povos que aqui já existiam, tu está ignorando a nossa cultura, a nossa origem. Por isso que a gente tem que valorizar essa variação linguística que existe. Olha aqui, o Hélio Antônio de Nebrija, o bonitão que eu falei para vocês. Ele que fez a primeira gramática da língua espanhola em 1492, para imposição social, cultural, né, por um imperialismo hispânico aqui na América, principalmente. Então, vamos entender a evolução do idioma. Vamos lá. Continuando. Para ler aqui. Bru, já que tu tá aí, lê para mim, por favor. Sim, a evolução do idioma. À medida que o espanhol se foi assentado em América, começou a evolucionar de maneira distinta em cada região. A distância geográfica com a metrópole, o isolamento de certas comunidades e a mescla com outros idiomas originários deram lugar a variações próprias. Assim, surgiram acentos, vocabulários e expressões únicos em países como México, Colômbia, Argentina ou Peru. Ou seja, à medida que o espanhol foi chegando na América, ele foi se modificando em função dessa comunhão com outros idiomas que já existiam aqui. Então, olha só que interessante. Continuando.
Maíra, pode ler pra gente o primeiro parágrafo? Sí. En muchos casos se conservaron formas del español antiguo que en España ya habían caído en desuso. Por ejemplo, el uso del pretérito perfecto simple, yo fui, es más común en América que en muchas zonas de España, donde se usa más el pretérito perfecto compuesto, yo he ido. Exatamente. Então, a gente sabe que aqui na América se fala yo fui, yo compré, yo amé, yo traje, enquanto na Espanha se fala yo he ido, yo he amado, yo he comprado, yo he hecho, e assim por diante. Então, na verdade, não é que existe um erro. Por mais que a gente saiba que o pretérito perfeito composto é utilizado quando o passado mantém contato com o presente dentro da norma culta, por exemplo, hoy por la mañana me he despertado temprano. Se fosse ayer por la mañana me desperté temprano. Na América se usa me desperté tanto para hoy quanto para ayer, e na Espanha se usa me he despertado tanto para hoy quanto para ayer, certo? Continuando. Emanuel, tu tá aí, amor? Sim, estou aqui. Continua falando do nosso voceu, então. Sí. También el voceo, el uso de vos en lugar de tú, se mantienen en países como Argentina y Uruguay, mientras que en España desapareció hace siglos. Exatamente. Então, o voceu a gente usa aqui, e na verdade é algo antigo que permaneceu. Agora, continuando a ler, La evolución del idioma. Fran, pode ler? Sim. Cada país, e incluso cada região dentro de um mesmo país, ha moldado o idioma segundo sua cultura, seu ritmo de vida e suas próprias necessidades de comunicação. Esto no significa que uno sea más correcto que otro, sino que el español es una lengua viva y diversa. Exatamente. Gente, olha só. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu posso falar porta, mas eu falo dente. Tem gente dentro do próprio Rio Grande do Sul que fala dente. Tem gente que fala dente. E isso não tem uma forma mais certa ou mais errada. Isso é variação dentro do próprio Rio Grande do Sul, não é todo gaúcho que fala da mesma forma. Eu não sei, por mais que nós tenhamos aqui 3 cariocas, não necessariamente, como, quer ver? Já que a gente está falando dos cariocas. Maíra, como tu fala mesmo? Tu fala mesmo ou mermo? Mesmo. Mesmo. Tu, Inácio, como tu fala mesmo? Falar a verdade, eu falo os dois. Eu aqui devagar eu falo mesmo, mas numa conversa rápida eu falo é mesmo, é mesmo. Depende do momento. É sério, Perfeito. eu falo das duas formas. Das duas formas. E tu, Bru? Quando eu quero zoar, eu falo mesmo. Tá, mas usa os dois. Quando eu quero sacanear alguém, eu falo, é mesmo? Ah, entendi. Mas olha só, vocês têm variação mesmo sendo cariocas, né? Tem. Ou seja, a variação não é de um país para o outro, gente. Dentro de um único país também tem variação. Tem gente que fala assim, ai, Beta, eu quero falar igual o espanhol mexicano. Mas, meu amor, dentro do próprio México tem mais de 60 idiomas vivos. Então, assim, e eles falam um yo e falam um yo. Falam yo me llamo e yo me llamo. Eles têm as duas variantes. Então, o espanhol dentro da Argentina, mais para o norte, eles falam, tem gente que fala yo me llamo, que não fala yo me chamo, mas para o sul falam yo me llamo. Então, assim, não é um país que vai representar uma única variedade. Dentro de um único país, a gente também tem variedade linguística. E a gente tem que ter consciência disso. E a gente já vai chegar na parte do vocabulário, que é a mais legal.
Influências. Vamos ver. Continuando aqui. Rose, tá aí? Sim, Rose, pode ler para a gente as influências? sí. Una de las razones por las que el español latinoamericano tiene tantos matices es por el contacto constante con otras lenguas. En América, la convivencia con lenguas indígenas como el, y ahora, Nahuatl. náhuatl, el quechua, el Quechua. guaraní o el aymara Uhum. dejó una huella profunda. Muchas palabras que hoy consideramos españolas tienen origen indígena. Chocolate, jaguar, papaya o tamarindo son solo algunos ejemplos. Ou seja, a língua, gente, tem influência também indígena. A gente não pode esquecer que quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, existiam povos aqui que falavam as suas línguas, e essa influência também existe. Agora, continuando, Raíssa, tu tá aí? Tô aqui. Pode ler, por favor, amor? Paso. Influencias. Por otro lado, en la era moderna, el inglés también ha influido especialmente en América Latina, en gran parte debido a la cercanía y el intercambio cultural con Estados Unidos. Palabras como email, marketing, click o cool se han integrado en el habla cotidiana de millones de personas, en muchos casos sin traducirse. Perfeito. Os estrangeirismos permanecem aqui no espanhol também. Então, assim, que depois eles foram incorporados. Mas, por exemplo, a gente fala clique, cool é legal. Cool é legal, né? E-mail, correio eletrônico. Mas na Espanha a tendência é traduzir tudo para o espanhol, tá? Aproveitando que a Mi falou, Mi, tu é a próxima. Sí, Influências. Vai lá. influencias. En España también se percibe esta influencia, pero con menor intensidad. Allí el español ha seguido influenciado por otras lenguas europeas, como el francés, el italiano o el alemán, especialmente en contextos culturales o académicos. Las diferencias, por tanto, no son errores ni caprichos, son el resultado natural de una lengua que ha viajado, se ha mezclado y ha crecido en múltiples direcciones. El español es como un árbol con muchas ramas distintas en forma, pero unidas por un mismo tronco. Qué bonito. Bueníssimo. Que lindo, não? Que lindo. E exatamente isso. Então, é uma língua que se mesclou, que viajou, que cresceu em muitas direções. Mas, não se esqueçam, mesmo que tenha muitas ramas, né, muitos galhos, é o mesmo tronco, todo mundo se comunica perfeitamente. E agora a gente vai entrar na parte legal. Gente, eu estava super ansiosa por esse momento. Porque a gente vai entrar no léxico. Léxico é vocabulário. Então, olha só. Agora que a gente entende porque o espanhol evoluiu de maneira diferente de ambos os lados do Atlântico, a gente entra num dos aspectos mais interessantes, o vocabulário. As palavras que a gente usa, elas refletem a nossa cultura, o nosso entorno, os nossos hábitos. Por isso que na Espanha se fala de uma maneira e na América Latina se fala de outra forma. E tem, inclusive, outro significado. Antes de explicar isso, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. As palavras nascem de acordo com a nossa necessidade linguística. Por exemplo, existem palavras que são intraduzíveis. Como que eu vou traduzir potranca para o espanhol? Tchutchuca. Vem, tchutchuca linda, senta aqui com o teu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho.
Como eu vou traduzir isso? Pelo amor da deusa, como? Não vai fazer feiura dizendo, ai, tchutchuca, vamos criar uma palavra. Não, gente, não. Por quê? Porque as palavras nascem de acordo com a necessidade linguística de cada comunidade. Vocês entenderam? Tem coisas que são intraduzíveis. Tinha uma comunidade, tem uma história que meu professor me contou na faculdade, que era de uma comunidade que era da seguinte forma: não tinha como traduzir para eles a palavra sadismo. Daí tu vai dizer assim, oi Gaia, sadismo. Por que não tinha? Porque na cultura deles não tem essa coisa de sentir prazer com a dor alheia. Não tinha isso na comunidade indígena. Como não tinha na comunidade indígena, tu tinha que parafrasear. Tem coisas que não existem na nossa cultura e que existem em outras culturas, por isso que existem palavras que não são intraduzíveis. Não existe uma tradução perfeita para nada, só para porta, que é puerta. Mas para sentimento, para Gaia, para sentimento, esse tipo de coisa, não tem. Então, a gente tem que entender que o vocabulário também muda, e às vezes não existe numa cultura e existe em outra cultura, certo? Então, assim, como coisas que são nomeadas no cotidiano, mas além do acento, o que realmente marca a diferença entre o espanhol da Espanha e da América Latina é a forma de nomear o cotidiano, porque as palavras, elas refletem a cultura, hábitos e contextos. Olha só, por exemplo, na Espanha se fala, deixa eu ver se eu não botei aqui, sim, botei. Ó, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês lerem. Inácio. O Inácio tá aí? Essa moto tava fazendo, cara. Morder ali. Tô sim, desculpa. Inácio, lê para mim o primeiro ponto. Por ejemplo, en España se dice ordenador, mientras que en la mayoría de los países de América Latina se usa computadora o computador. Muchas gracias. Continuando. Fran, próximo ponto. Si pides un zumo en Madrid, te traerán un jugo, pero si estás en Bogotá o Lima, deberás pedir directamente un jugo. Perfeito. Bru, terceiro ponto. ¿Y qué pasa si tienes frío? En México, quizás ese es un suéter. Ese es un suéter. Un suéter. Mientras que en España lo más probable es que te pongas un jersey. Jersey. Jersey, né? Jersey. Fran. Si necesitas tomar el autobús, en España dirás autobús. En México puede ser camión. Y en Argentina simplesmente colectivo. Ou entonces cole. Pode ser os dois. E agora, olha que interessante. Na Espanha temos ordenador. Na América Latina, computador, computadora. Na Espanha, coche. Na América Latina, carro ou auto. Na Espanha, sumo. Na América Latina, jugo. Na Espanha, móvil. Na América Latina, falam até celular. Na Espanha, piso. Na América Latina, apartamento ou departamento. Na Espanha, patata. Na América Latina, papa. Na Espanha, é conduzir, que seria dirigir. Na América Latina, manejar. Mismo idioma com diferentes formas de decir lo mismo. Olha só, existem também palavras que não somente são curiosas, mas também revelam o contexto social e cultural em que se formaram. O espanhol na América Latina adotou muitos términos do inglês, sobretudo na tecnologia e na cultura pop, enquanto na Espanha se optou por adaptar palavras com raízes latinas. Então, eles
traduzem muito mais. Então, é necessário aprender todas as variantes? Não. Mas é importante reconhecê-las e saber se adaptar de acordo com o contexto. Não precisa conhecer todas, mas no contexto, a situação sempre vai te ajudar. Não te preocupa com isso. Inclusive, olha só, se o vocabulário básico muda, as expressões informais ou coloquiais, as que usam em conversações entre amigos ou na rua, são um mundo à parte. Também, se a gente aprender, vai nos ajudar não somente a entender melhor os falantes nativos, mas também a gente se integrar e falar de forma mais natural, certo? Então, assim, amores, las expresiones informales varían aún más que el vocabulario básico y reflejan el uso real del idioma en cada región. Só que, claro, se a gente tem domínio da norma culta, da norma padrão, a gente se vira em qualquer circunstância. Então, por exemplo, para dizer que algo é bom, para dizer que algo é legal. Maíra, lê pra gente. Espanha, que guay, mola. Pode ler todo. Ah, tá. Chile, que bacana. México, que padre, chido. Argentina, que copado. Venezuela, chévere. Peru, paja. E olha só, parra é... Vou falar rapidinho. Punheta. Só que no Peru, logo no Peru, corta! Logo no Peru significa legal. Não estava no script. Formas de dizer que é legal. Continuando. Para dizer que algo é estranho ou ruim. Rose, pode ler? España, qué raro, qué rollo. México, qué raro, qué mala onda. Argentina, qué raro, qué bajón. Chile, qué fome. Que fome. Que fome. Perfeito. Não esqueçam de depois anotar isso aqui, tudo que vocês aprenderam. Vocês vão receber no material complementar também, então vocês vão ter esse material. Fiquem tranquilos. Para dizer que alguém está distraído, para alguém que está fora de foco. Vamos lá. Milene. Para dizer que alguém está distraído ou fora de foco, é isso? Uhum. Espanha, empanado. Colômbia, en la luna. Argentina, colgado. México, ido. Bueníssimo. Empanado, gente. Não é uma empanada que a gente está querendo comer. La persona está empanada. Está distraída. Continuando. Para falar de dinheiro. Emanuel. O Emanuel não está aí? Emanuel saiu. Bom, para falar de dinheiro, Bru. Espanha, pasta. México, lana. Argentina, plata. Chile, Lucas. Peru, plata. Bueníssimo, graças. E aqui? Beto, e Já efetivo, todos chamam efetivo, né? Efectivo, sim. Pagar em efetivo. Que a gente está falando agora das variantes, mas sim, efetivo, sim, é pagar em dinheiro. Puedes pagar em efetivo ou com tarjeta. Tarjeta. Quando eu viajei para a Espanha, toda hora, efetivo, aí eu não sabia, o cara me ensinou. Aí quando eu fui para... Depois eu já aprendi que eles falam que o pagamento, eles não falam plata, falam efetivo. Só que quando eles falam que a pessoa tem dinheiro, o cara falou que tinha plata. Aí Exatamente. É tipo a gente falar grana. Grana, né? Grana. Tá. Grana, tu vai pagar
Com a grana, não. É para Com a falar plata. de dinheiro. É, exatamente. Daí tu fala, tu vai pagar em dinheiro ou cartão, que daí o pagamento é uma situação formal. Mas quando a gente fala de situação informal, aqui no Sul a gente fala pila. Ah, pila. Pila. Eu tô com 5 pila na carteira. Pila. A gente fala pila. Agora, já que tu tá aí, Inácio, lê pra gente para se referir a amigo. Amigo, entre aspas, a pessoa, entendeu? Assim, para se referir a amigo. Espanha, tio, tia. México, güey. Argentina, boludo. Cuidado com o contexto. Pode ser um xingamento, né? Pode. Chile, weon, super contextual. Caribe, bro, paná. Pana. É pana? Ah, pana. Pana. Aqui a Rose falou alguma coisa. Aqui em Santa Catarina falam conto. Ah, conto também. 5 conto. Esse boludo aí é como se a gente chamasse o nosso amigo assim, seu safado, né? Uma coisa assim. É. Porque boludo é um xingamento, né? É que boludo pode ser, eles falam tipo, o cara, né? Boludo. Mas pelotudo é xingamento sempre. Sim. E pelotudo. Daí é xingamento valendo. É xingamento valendo. Bom. Para intensificar, tipo, falar muito. Rose. Também güey pode ser escrito com whey. Pode sim, Raíssa. Espanha, super, mazo. México, bien. Argentina, re, muy. Chile, super y muy. Por exemplo, estou super cansada, estou bem cansada, estou re cansada, estou maço cansada. Então, essas são as expressões que a gente usa para intensificar. Continuando, então. Agora, o pesadelo. Como se fala pipoca em espanhol? Cabritas. Que mais que tem? Palomitas de maíz, pochoclo. É tanta coisa. Vamos ver. Peguei algumas para vocês. Vamos lá. Fran, pode ler para gente? Pipueca, pelo amor da deusa, tudo menos pipueca, te liga aí, lombriga. Ai, Jesus amado. Fran? ¿Cómo se dice pipoca en español? Palomitas de maíz, España. Palomitas, México. Pochoclo, Argentina. Pororó, Uruguay. Crispetas, Colômbia. Cotufas, Venezuela. Cabritas, Chile. Canchita, Peru. Deve ter mais nomes. Eu peguei os principais para vocês. Porque pipoca é muita forma de falar, gente. Como agora? Eu acho que agora deu para aprender mais vocabulário ainda. Só que não é só vocabulário, é pragmática, né? Tem contexto social. Então, por exemplo, boludo pode ser ofensivo ou carinhoso. O eon pode ser amigo ou insulto, tipo boludo. Tudo vai depender do tom, da situação. E agora a gente vai ver os falsos amigos do espanhol entre Espanha e América Latina. Porque além dessas diferenças evidentes, existem palavras que são iguais, mas significam coisas diferentes. Então, é diferente, por exemplo, se eu falo para vocês, eu tô atucanada. Eu descobri que no Nordeste, atucanado seria aperreado. E eu nunca tinha ouvido falar, foi dando uma aula de variação linguística que eu aprendi. Que aperreado é tipo muito atarefado, não é? Não sei, gente. Sim, Eu não sou... sim. É, né? Sim. Então, mas agora é como se a gente pegasse a mesma palavra e dissesse, essa mesma palavra tem contextos diferentes. Por exemplo, a palavra correr. Vamos ver. Correr. O Emanuel voltou? Sim. Então é contigo, baby. ¿Es para leer todo? Sí. Bueno, coger.
En España es una forma común y neutral de decir tomar o agarrar. Ejemplo, voy a coger el autobús. Sin embargo, en países como México, Colombia o Argentina tiene una connotación sexual muy clara. Por eso en América Latina se evita en ese contexto. Sim, gente, aqui correr é fornicar. Essa é a realidade. Não dá para dizer que tu vai correr. Só se tu for mesmo. Tá? Continuando. Não, mas, Beta, Oi. uma pergunta. Na América Latina toda, correr, porque correr... porque quando eu viajei, eu falei correr autobus. Será que riram de mim? Talvez. É que assim, ó. Mas eu não sabia. Talvez. Daí aqui tu fala tomar el autobús. Eu falei, vou correr o autobus. Ou na Colômbia, correr a buceta, porque se chama assim. Sim. Mas ninguém não riu na minha frente, ou então riram, eu não percebi. Mas talvez eles sabem o contexto, entenderam Do que correr, que é na Espanha, né? Sim, mas o contexto tudo depende do contexto. Porque quando eu aprendi no passado foi o espanhol da Espanha, né? Então Sim, mas na América Latina correr não é bom. Eu usei correr várias vezes, né? Sim. Tomar é mais fácil. Vou tomar el autobús. Vou mudar. É uma boa mudar. Fala-me. Yo tengo una pregunta. ¿Los países de América Latina aprenden también variación lingüística de España y España aprende variación lingüística de Latinoamérica? América Latina? No necesariamente, pero lo que pasa es que existe la RAE que unifica la lengua. O sea, ellos saben de la existencia de otras palabras, pero usan las suyas. Pero saben del contexto, como ustedes. Si yo voy a comprar un pan en Río de Janeiro, yo voy a hablar, si yo hablo cacetinho, hay alguien que puede comprender, bueno, ella no es de aquí, ella es gaucha. Entonces yo puedo hablar cacetinho. Pero yo sé que no se usa cacetinho en Río. ¿Cómo se dice? Pãozinho. É francês. Pão francês. Pão francês. Ou pão de sal. Pão de sal, pão de sal. Compreenderam? Sim. Então, eles sabem, porque sabem que é falado em mais de 20 países, né? Sempre tuve essa dúvida em perguntar e sempre me he olvidado de perguntar isso. Sim, mas não tem problema nenhum, as pessoas entendem. Sí. Beta, entonces es tomar la silla, tomar los cubiertos, usar verbo tomar. O agarrar. Agarrar? También. Agarrar. Tá. Voy a agarrar los cubiertos. Voy a agarrar. Sim, que daí é uma heterossemântica, né? Que não é agarrar. Porque como correr a pegar, eu tinha aprendido, eu usava para tudo, né? Agora eu vou ter que aprender outros verbos. Sim, mas isso a gente vai aprendendo, adaptando. Agarrar, tomar no autobus, né? É igual rapariga, né? Pode falar? Ou pode. Será que vai no YouTube? Claro, pode. Tem que falar, né? Então, rapariga em Portugal é moça. Se a gente fala rapariga aqui no Brasil, é um xingamento. Sim, é verdade. Mas sabe que no Sul, rapariga nem é tão xingamento assim, é uma palavra que chegou depois. Tem lugar que é ofensa braba no Brasil. Aqui não é tanto. Aqui as pessoas nem sabem. Se eu falar para minha mãe, é uma rapariga, a minha mãe nem vai entender. Pergunta ao Manuel, acho que é no Nordeste que rapariga não... Né, Manuel? Né? Também serve... Na verdade, tem uma palavra que até um tempo atrás eu não sabia do contexto por trás, que é a palavra negrinha. Então, assim, aqui ao menos onde eu moro, quando a gente vai dizer assim, fulano é rapariga e tal, dizer assim, fulano é muito negrinha, ele tá com uma negrinha ali na esquina, que era para dizer justamente que a palavra rapariga. Então, aqui fala muito essa palavra negrinha. Caramba. Não sabia. Palavra nova para mim. A Rose disse que também para ela é de boa, rapariga. Para mim não tem nada demais. Juro para vocês. E dentro do próprio Brasil. Olha que loucura. Falando na Rose. Rose, lê pra gente, conta.
Concha. En España puede referirse a una concha marina o al apodo de una persona Concepción, pero en países como Argentina o Chile tiene un significado vulgar. Sim, gente, é pepeca. Essa é a realidade. É um significado vulgar mesmo. É tipo, a gente fala, "Ah", não é bonito, tá? É feio. E agora, torta. Raíssa, por favor. La concha de tu madre. Isso mesmo, Rose. Torta. En España es un pastel, en México es un tipo de sándwich. Y en Venezuela puede referirse a un golpe. Muchas gracias. Agora, além do vocabulário, conhecer essas matizes não somente evita mal-entendidos, mas também permite conectar com maior empatia com os falantes locais. Então, o humor, as piadas, inclusive os erros podem se transformar em oportunidades de aprendizagem. Tipo, olha o Inácio contando pra gente que ele foi para a Colômbia e falou de outro jeito. Então, assim, agora ele vai já com tudo organizadinho na cabeça. Agora, o vocabulário, embora varie, segue sendo uma ponte. Tem muitas formas de dizer a mesma coisa, e todas são válidas dentro do seu contexto. Aprender essas variações não somente melhora a comunicação, mas também permite compreender a diversidade cultural do mundo hispano-falante. Certo? Agora, gente, prestem atenção sobre o acento. Mas, além disso, a gente vai falar de pronúncia e de acento. Então, além das palavras, uma das primeiras coisas que chama a atenção é como é o som do idioma, a melodia, a entonação, o ritmo, a velocidade, né? Tudo isso pode variar consideravelmente de acordo com cada país. Então, o espanhol da Espanha e da América Latina apresentam diferenças fonéticas que não dificultam a compreensão, mas sim dão um valor próprio, um selo próprio. Essas variações não fazem que uma forma seja mais correta do que a outra, mas enriquece o idioma, que foi isso que eu falei para vocês. Elas enriquecem. Tanto que, olha o que eu trouxe para vocês, essa sou eu, Betão pelo mundo com seu acento rioplatense. Aqui na Plaza Mayor, na Espanha, aqui em Cabo Polônio, no Uruguai, aqui no Cemitério da Recoleta, na Argentina. Em todos os lugares que eu fui, eu poderia botar aqui também alguma foto em Barcelona, alguma foto em Montevidéu, né, tranquilamente. Em todos os lugares eu falei com o meu acento e todo mundo me entendeu. Então, existe uma variedade, só que essa variedade ela é muito respeitada como dentro da unidade. Não se perde. Então, assim como eu tive essa oportunidade, eu quero que vocês também tenham com seus acentos, que vocês falem o acento que vocês decidirem. Gente, isso aqui, até o Manuel me mandou um vídeo, o famoso ceceu e o ceceu, né? Não esqueçam que uma das diferenças mais claras entre o espanhol da Espanha e o espanhol da América Latina é o uso do ceceu e do ceceu, especialmente com as letras zeta e c. O c quando vai antes de e ou de i. Então, na Espanha septentrional, na parte norte, tem o ceceu, que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, se fala sapato. Na América Latina, em toda a América Latina, se fala sapato. E na Espanha meridional também se fala sapato. É só naquela zona mais do norte mesmo, que falam sapato, certo? Lembrem disso que a gente viu na última aula. É uma variação, não é um erro. Continuando aqui. Mi, pode ler para a gente? Sí. Variación, no error. ¿Existe una pronunciación correcta? No. Ambas son válidas. Son el resultado de la evolución histórica del idioma en distintas regiones. Dato importante. En zonas del sur de España, Andalucía, Canarias, también se usa el ceceo, lo que muestra su origen histórico compartido.
Bueníssimo. Continuando. Então, a variação não é um erro. Agora a gente vai entrar no cheísmo e cheísmo reilado. Emanuel, Sí, ¿puedes leer? claro. El cheísmo y el cheísmo reilado. Dentro de las diferencias fonéticas del español, uno de los fenómenos más relevantes en el cheísmo, que consiste en la fusión de los sonidos representados por las letras doble L y Y. Tradicionalmente existía una distinción entre ambos sonidos. La doble L se pronunciaba como un sonido lateral Palatal, ly, palatal ly. y Y se pronunciaba como un sonido fricativo o aproximante. Y. Então, antes existia uma diferença. O doble L era lhã e a Y era iã. Com o passar do tempo, ficaram com o mesmo som, iã. Foi isso que aconteceu. Então, no entanto, a maioria, em la mayoría del mundo hispanohablante, esta distinção ha desaparecido, dando lugar al cheísmo, ou seja, eles têm o mesmo som. Isso significa que palavras como cachorro e cachorro, ou caiô e caiô, ou cajó e cajó, se pronunciam de la mesma maneira. Isso aqui é o cheísmo. Então, agora a gente vai ver o cheísmo reilado. Uma variante particularmente interessante é esse cheísmo reilado, característico do espanhol rioplatense. E também a gente tem nas Ilhas Canárias um pouco dele. Lembra que a gente aprendeu na aula passada? Nesse caso, o som resultante é simplesmente um ch. Do iã se realiza como ch e como j. Então, se fala caché ou cajê, xô ou jô, tá? Das duas formas. Então, como se pronuncia o cheísmo nos diferentes países? Da seguinte forma. O cheísmo estándar, que seria o iã, é a forma mais usada no mundo todo, presente em grande parte da Espanha e da América Latina. Então, se fala yo, calle, yo, tá? A gente também tem o cheísmo reilado sonoro, que é o j, jo, calle, tá? Comum na Argentina e no Uruguai, principalmente com os falantes mais velhos em determinados contextos. Tem o cheísmo reilado surdo, que é esse nosso, Emanuel, que é o xô, caché, é o espanhol rioplatense atual, seria o mais falado nos meios de comunicação, em tudo, com a galera mais jovem, então é o xã. Tem também variantes mais debilitadas do j. Então, em vez de falar, por exemplo, yo, é um yo, yo. É muito fraquinho o yo, é mais fraquinho do que o yo. É um yo, caia, yo, caia, tá? É o mais levinho. Mas a gente também tem um africado, que é o jo. Só que olha que interessante, esqueci de falar para vocês. Esse yo aqui se fala no México, mas no México, Colômbia e Peru. Mas México, Colômbia e Peru também se fala o jo, calle. E existem zonas sem o cheísmo, que são cada vez menores, mas ainda tem gente que diferencia. Então, por exemplo, na Espanha, nas zonas rurais do norte, como León, Astúrias, Aragón e algumas áreas de Castilla, ainda falam yo me llamo. Nos Andes, como no Peru, na Bolívia e no Equador, especialmente zonas rurais, continuam a falar yo me llamo. No Paraguai, alguns falam yo me llamo. Então, por que dizem que não se fala mais? Não é que não se fala mais, é que antes se falava só yo me llamo. E, hoje em dia, a maioria fala, mais de 50% dos falantes falam yo me llamo. Não é o yo me llamo, é yo me llamo. Tipo, 55% dos falantes. Daí depois vem, quase empate, o yo me llamo com o yo me chamo. Certo?
Bom, continuando então. Então, uma comparação rápida para fixar. Espanha, yo. México, yo. Uruguai, yo. Valor sociolinguístico. Vamos continuar aqui lendo. Maíra, pode ler para a gente? Sim. El yeísmo reilado no es solo una característica fonética, sino también un marcador de identidad regional. En Argentina, por ejemplo, está fuertemente asociado a la variedad rioplatense y forma parte de su identidad lingüística. Además, su realización puede variar según factores sociales como la edad, el género ou o contexto comunicativo. Ou seja, gente, é importante que a gente entenda que essa variedade ela é realmente uma variedade do rioplatense, do espanhol rioplatense, o cheísmo reilado. Mas não quer dizer que no resto de toda a Argentina fale igual, né? Por quê? Porque dentro do Rio de Janeiro existe variação, dentro do Rio Grande do Sul existe variação, dentro da Argentina também vai existir variação, né? Mas o que é essa variação depende de fatores sociais, como idade, gênero e contexto comunicativo também. Agora a gente vai ver a questão da musicalidade do acento, prestem atenção, porque uma coisa é escutar um argentino, um mexicano ou um espanhol da Galícia. Não é só falar o cheísmo, por exemplo, mas também tem a entonação, a musicalidade também. Não é só o yo me chamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo. Existe. Então, o espanhol mexicano, por exemplo, tem uma cadência suave e melódica, com um ritmo mais pausado, que facilita a compreensão. Na Argentina, é um tom mais agudo, quase cantado, e tenha marcado você, ou vos tenés, em vez de tu tienes. Na Espanha, o espanhol peninsular varia muito. Aqui. Vocês estão falando aqui, eu não... Deixa eu ver o que falaram aqui, que eu me perdi. Na Espanha, espanhol peninsular varia muito, né? Então, no norte é mais fechado e forte, no sul mais aberto e rápido. Também a gente tem o impacto do acento na aprendizagem. Primeiro parágrafo, Bru. Segundo parágrafo, Rose. Terceiro parágrafo, Inácio. Vamos lá. As diferenças fonéticas solo enriquecem o idioma. Também generam uma conexão emocional com quem aprende. A Rose escreveu que não podia, eu acho. Ah, a Rose não pode? Então vai, Inácio. Ela escreveu aqui. Muitos estudiantes desarrollam afinidad con un acento por haberlo escuchado en series, películas o canciones. Y eso es totalmente válido. Elegir un acento de referencia puede ayudar a enfocar mejor el aprendizaje y hacer el proceso más natural. Gente, pelo amor da deusa, por mais que a gente tenha 1000 acentos, escolham um acento. Imagina se eu tô aprendendo a falar português e às vezes eu falo porta, às vezes eu falo porta, às vezes eu falo porta. Mistura tudo. Vocês têm que escolher um acento, escutar vários, mas na hora de falar, elijam, escolham um acento só. Porque isso vai impactar diretamente a forma como vocês pensam o idioma. Certo? Continuando, mais além do vocabulário e da pronúncia. Fran, pode ler para a gente e depois Raíssa, o segundo parágrafo? Aunque el español comparte una base gramatical común, en el uso cotidiano surgen diferencias que pueden sorprender o generar dudas. El español de España y el de América Latina también se distinguen por ciertas estructuras gramaticales usadas de forma diferente según la región. Exatamente, gente. Assim como eu tinha uma amiga
que ela era de Minas do Leão. Eu não perguntava para mim, Beta, tu vai ficar em casa? Ela perguntava, Beta, tu vai ficar por casa? Eu achava tão engraçado falar ficar por casa, e eu entendia. Então, existem estruturas que mudam também dentro do próprio espanhol. O importante é a gente tentar entender o contexto, que daí tá tudo certo. Continuando, então. Importância para aprendizagem. Emanuel, contigo. Importancia para el aprendizaje. Conocer estas variaciones te permite entender mejor conversaciones reales, leer con mayor fluidez, adaptar tu forma de hablar según el contexto. Aprender gramática no es solo conocer reglas, sino comprender cómo se usa en la vida real. Gente, a gramática muda. A gramática de 1500 era diferente da gramática de 1600, de 1700, de 1800, de 1900, de 2000. A gramática daqui 50 anos vai ser diferente da gramática de hoje, que a gramática é o reflexo da língua em uso. Então, conhecer a gramática também é conhecer a língua, só que ela precisa existir para uniformizar, para que a língua não se transforme em outras línguas. Então, quando que a gente estuda a gramática, a gente entende a estrutura, o funcionamento da língua. Se a gente não estuda a gramática, a gente só decora estruturas. Se a gente estuda a gramática, a gente entende a estrutura e consegue aplicar em outros contextos. Por exemplo, uso de vosotros e de ustedes. O que que acontece? Amores, na Espanha, em situações informais, se usa vosotros. Vosotros venís a la fiesta esta noche? Na Espanha, em situações formais, se usa ustedes. Ustedes vienen a la fiesta esta noche? Que servem, os dois servem para vocês. Já nos países da América, tanto em situações formais quanto informais, se usa ustedes, não se usa vosotros. Lembra que também na Espanha meridional, no sul da Espanha, que foi onde quem colonizou a América, eles também mal usam vosotros, eles usam mais ustedes para situações formais e informais, certo? Ah, vocês levantaram a mão, 2 já. Emanuel, levantou primeiro, vai lá, e depois Milene. Então, a minha pergunta, quando você estava falando sobre os acentos, era que eu queria saber o seu posicionamento a respeito do que você pensa, por exemplo, sobre essa construção do acento quando envolve a migração. Porque, assim, até a gente mesmo que está aprendendo o espanhol, até já aconteceu comigo. Eu tenho acento, no caso, o sotaque rioplatense, e eu escuto muitas músicas, então, às vezes, eu acabo misturando com outros sotaques e falo sem nem perceber. Aí, depois que eu vou prestar atenção no que eu falei, é que eu me dou conta. Assim, porra, mas eu não vou, né, negar o meu acento, até porque é uma questão que eu gosto e também eu acho mais fácil pela questão da proximidade de alguns sons, porque para mim fica mais fácil. Então, eu queria saber o que você opina a respeito. Na verdade, é muito comum acontecer isso, essa mescla de acentos. Se, por exemplo, eu passar 3 meses no Rio, daqui a pouco eu vou estar falando mesmo, e eu não vou deixar de ser gaúcha. Então, essa influência não tem problema acontecer. É natural, inclusive. O problema é a gente não vestir a carapuça de um acento para falar ele. Porque a influência, porque daí vira uma salada de frutas. Quando acontece essa mescla, é natural. É inevitável. Se acontece na língua materna, imagina num segundo idioma. Mas o importante é que a gente prepare o nosso cérebro com um único acento para receber as informações e para proferi-las com consciência. Mas se misturar, Emanuel, um beijo. O importante é que tu tá falando com confiança e com clareza, de verdade. Não te apega a isso, do fundo do coração. Fala, Mi. Então, sobre vosotros e ustedes. Quando eu fiz o curso de espanhol lá em 2008, a professora que eu tive aula, minha primeira professora de espanhol, ela chamava os alunos de vosotros. Uhum. Então, hoje, muita coisa que eu estou aprendendo hoje com você, que eu aprendi desde quando eu me tornei sua aluna, assim, tem sido assim maravilhoso. Não conhecia o sotaque argentino, que é o sotaque rioplatense, foi uma coisa super nova para mim.
E como eu já havia falado em outras aulas, que eu tenho assistido alguns pedaços de novela mexicana, e aí tem uma parte que a cena dos atores, eles falam assim, senhora, usted alguma coisa. Então, usa senhora, usted ao mesmo tempo na mesma frase. Aham. Então, o que eu quero entender? Então, senhora é senhora mesmo, que a gente entende que é um formal, por Aham. respeito, por ser patroa, e usted por ser informal. Eu assim, Não, ainda fiquei não. assim, tipo, usar os dois, senhora e usted ao mesmo tempo. É que assim, ó, usted seria tipo um você formal. Tu seria um tu. O usted seria um tu formal. Então, é como se eu falasse, senhora, você pode me ajudar? Senhora, usted puede ayudarme? Está certo? Claro. Uma coisa é senhora, Aham, outra coisa é usted. Senhora é um substantivo. aham. Usted é um pronome pessoal. No caso, senhora, usted, você. No caso, senhora, Exatamente. não. Tem um clube que eu dei muito legal sobre formalidade e informalidade. Eu acho que foi o 6º ou 7º. Vale a pena tu assistir. Tá lá no Classroom, tu vai adorar. Uhum. Vale muito a pena. Eu explico de forma muito aprofundada a questão da formalidade e da informalidade. Vale muito a pena assistir, Mi. Vou assistir. Perfeito. Respondido? Sim, respondido. Eu fiquei com essa dúvida assistindo algumas partes da novela. Eu falei, eu tenho que perguntar para ela. Não, Muito tranquilo. obrigada. De nada, linda. Fala, Rá. A respeito do vosotros e ustedes também. Eu tava conhecendo umas pessoas aqui da América Latina, aí eu fiquei muito em dúvida Só um entre minutinho. usar os ustedes e tudo Desculpa. mais. Só um minutinho que o gato vai fugir. Ele é sem vergonha. Micrófono gato. cerrado, Beta. Agora sim. Muchas gracias. Perdão. Pega o gato. Peguei, gritei aqui para pegar o gato. Desculpa. Ai, pode falar de novo, Raíssa, tudo, porque me apavorei que o gato ia fugir. Não, é que eu estava conhecendo um pessoal da América Latina, aí por conta de um jogo, aí eu fiquei muito em dúvida na hora de falar você, vocês, no geral. Aí eu via muito que eles usavam, tu não sei o quê, ti sei lá o quê. Aí eu falei assim, poxa, eu não conheço eles, vou usar assim uma forma de tratamento formal. Aí conversei e tal, e falei, você, tananã, agora eu não lembro o quê. Aí eu sei que um deles me respondeu, nossa, eu me senti uma velha agora você falando assim comigo desse jeito. Aí eu, assim como? Usando o state, porque aqui a gente não usa, a gente usa muito o tu e tal. Aí falando assim, aí eu lembrei da aula que você deu. Eu falei, gente, é verdade. Sim. É porque, na verdade, tipo, se tu tá jogando, tu tá num contexto informal. Não tem como tu usar os TEDs, por exemplo, entendeu? Então, tu tem que cuidar o contexto. Imagina todo mundo jovem, jogando videogame, sei lá, os jogos online, e daí chega uma pessoa tratando formalmente, sendo que as pessoas se xingam nesse jogo, não faz muito sentido, entendeu? Não faz. Não Era faz só muito isso mesmo. sentido. Perfeito, desculpa, te interrompi. Então, assim, gente, os TEDs, ele serve tanto para formal quanto para informal aqui na América, certo? Além de tudo, outras estruturas gramaticais que eu falei para vocês. O pretérito perfeito e o pretérito indefinido. O perfeito simples. Yo amé, yo comi, yo partí, yo hice. Pretérito perfeito composto. Yo he amado, yo he comido, yo he partido. O perfeito simples se usa aqui nos países da América e o perfeito composto
se usa principalmente na Espanha, em diferentes contextos. Então, por exemplo, na Espanha eles vão falar: hoy he comido con mis padres, esta semana he visto películas, ou he visto 2 películas. Aqui nos países da América: hoy comi com mis padres, esta semana vi 2 películas. Então, porque dentro da norma culta existe uma diferença. O pretérito perfeito composto mantém relação do presente com o passado, o indefinido não mantém. Então, eu vou fazer uma aula bem legal sobre isso na 3ª temporada, certo? Então, foi exatamente isso que eu expliquei para vocês. Ambas formas são corretas, mas o contexto e o país determinam qual se escuta mais. Isso não gera um problema de compreensão, mas pode causar uma certa surpresa quando o estudante usa uma forma mais diferentona para quem tá, né, não está acostumado naquele local, certo? Ó, eu lembro de você falando a palavra capaz quando eu te conheci. Eu fiquei sem saber o que significa, mas achei diferente. Aqui essa... Ah, sim, capaz. Capaz a gente usa muito. Capaz, tipo, sério? Exatamente. A gente usa bastante aqui. E, gente, a gente também tem o voceu. O voceu, por exemplo, na Argentina e no Uruguai se usa o vos. Então, no lugar de tu tienes, vos tenés. Tu hablas, vos hablas. Tu eres, vos sos. Então, essa forma pode ser completamente diferente caso vocês não estejam acostumados. Que também eu dei uma aula só sobre o uso do voceu, que vocês podem ir atrás do clube. Eu expliquei como se usa a conjugação, tudo. Vale muito a pena voltar nas aulas do clube. Depois eu mando para vocês lá no grupo essas aulas. Certo, meus amores? Então, assim, outras variações. Na Espanha, a gente tem o leísmo. Por exemplo, levi acher no lugar de lobi. Não está completamente errado, mas, na verdade, aqui seria um objeto direto, e eles usam como objeto indireto. E aqui na América Latina tem estruturas próprias. Lo voy a hacer yo nomás. Tipo, que a gente fica, meu Deus, o que é isso? Mas que eles se entendem. Fala-me. Na pergunta, el verbo extrañar. Há 2 formas. Extrañar a alguém e echar de menos. Se eu quero falar, nossa, que estranho. Que extraño. Também se E diz. se eu falo Errado. estranho, que é eu te adoro, eu... Não, eu sinto a tua falta. Saudade, te estranho. Saudade, Sinto tua falta. Sinto tua falta. E extrañar é a mesma coisa? Sim, só que tem extrañar, é tipo a palavra manga. Ah, tá. Manga pode ser uma manga e pode ser uma fruta. Ah, então vai depender do contexto. Claro. Ah, Certo. tá. Porque, assim, eu tô relembrando. E também, claro, eu vi novamente num pedaço de novela mexicana que a cena da novela fala: ah, estranho tal coisa. Aí eu falei, aí sabe quando buga seu cérebro? Claro. Mas, por exemplo, para dizer que tu sente saudade na Espanha, é te echo de menos. Te echo de menos. E aqui na América é te extraño. Na Venezuela falam te añoro. Te añoro. Então, amores, a língua é viva. As formas que a gente fala não são errores, sino variações legítimas del idioma. Compreenderlas no implica memorizar reglas nuevas, sino entender cómo el español se adapta a cada comunidad. La lengua no es estática, es una expresión viva de la cultura. Porque se nós somos diferentes, a forma que nós falamos, obviamente, vai ser diferente. Não existe uma uniformidade, uma pureza linguística. E é essa heterogeneidade que deixa o espanhol tão lindo. E o que a gente vai ver na próxima aula? Tchan, tchararã. Verbo ser e estar em espanhol. Como usar sem trauma. Ser pelado, estar pelado. Qual é a distinção?
Certo, meus amores? Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês. E eu espero vocês no próximo clube. Um beijo e nos vemos. Beso, beso, beso.